Universidade Rinode Áudio da Semana. Marketing de rede não é sobre velocidade, é sobre constância. Jaqueline Palma, Imperial 3 Stars do Rinode Group. O tema desse evento é o movimento da virada. Eu quero fazer esse convite, esse chamado para todos vocês agora, para que todos vocês possam ter esse momento da virada. Porque o momento da virada é quando a sua ação, ela muda tudo. Então, quando você começa a agir, né? E a gente só consegue agir no momento em que a gente tem uma visão clara. Sem uma visão clara, você não vai conseguir agir, você vai ficar paralisado. Por isso que é importante estar conectado, porque o crescimento ele só acontece quando você está conectado diretamente com a fonte. Então, quando você está conectado, você tem a visão, e quando você tem a visão, você gera uma energia que essa energia vai gerar o que? Movimento, vai gerar ação. Então, eu quero fazer esse convite para todos vocês, todos, sem exceção, para que agora, esse último trimestre do ano de 2025, gente, o ano está aí. Nós temos 3 meses. 3 meses. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, que nós estamos há 3 meses. Mas 3 meses pode mudar um ano inteiro. Quem aqui acredita que 3 meses pode mudar um ano inteiro? Então, esse é o momento de acelerar e de fazer o que precisa ser feito e de deixar. Agora é a hora de deixar o resultado falar, certo? Por isso que todo mundo que está aqui hoje, eu quero dar, né, para todos vocês essa base, porque a gente chega em um resultado, por quê? Porque primeiramente a gente decide mudar. Quando você decide mudar, tudo acontece. Então, nada acontece até que você se mova. Então, a sua primeira decisão está aqui, olha, na sua mentalidade. Porque agora é o momento de você transformar a intenção em atitude e transformar os seus sonhos em resultado. Mas para isso acontecer, você vai ter que ter uma clareza muito forte. Porque sonhar é importante. Quem aqui já tem o sonho e a meta definido? Quem aqui sonhou no início do ano, na virada do ano, que definiu um sonho, que definiu uma meta? Se você ainda não fez isso, ainda dá tempo. Porque nós, enquanto empreendedores de marketing de rede, nós precisamos ter essa clareza. E é essa clareza que vai fazer total diferença. A clareza. Então, quando a gente fala que o movimento, né, que o movimento muda tudo, que agora é a hora da virada, agora é a hora de ação, a gente tem que ter essa mentalidade da ação. Porque não adianta você colocar no papel, ter uma meta, ter um sonho e não agir. Sonho sem ação é frustração. Anote isso. Sonho sem ação é frustração. Por isso que às vezes a gente vê pessoas frustradas. Por quê? Porque elas sonham, mas não planeja. E quando a gente não planeja, quando a gente sem planejamento não tem execução, e sem execução não tem resultado. Então você precisa agora ter essa mentalidade, essa clareza, porque sonhar é importante e planejar é essencial. Mas o que muda o seu jogo é o agir. Isso é que vai fazer uma grande diferença. Sonhar é essencial. Agora, o que vai mudar o jogo é a sua ação. Agora, para você agir, você tem que ter uma clareza do que por que agir. E, principalmente, acreditar. Acreditar mesmo no sentido da crença. Porque nós só conseguimos agir mediante aquilo que a gente acredita. Então você tem que acreditar, acreditar no seu potencial, acreditar em tudo que a Rinode está entregando. Gente, olha só como não ficar entusiasmado
com um lançamento como esse. Gente, esse é o maior lançamento da última década do Grupo Rinodê, porque aqui é uma marca que realmente vai levar a Rinodê e o nosso negócio para um próximo nível. Sou brasileira. Ontem, a Rinodê estava apresentando para a gente a nossa categoria. Essa categoria da Sou Brasileira, com muito borogodó, é uma categoria que no último ano, só essa categoria movimentou mais de 12 bilhões no Brasil. Então, é uma categoria que você precisa ter o produto, usar e principalmente apresentar. Eu agora, domingo, apresentei para as minhas amigas, todo mundo fez pedido. Agora, por que todo mundo fez pedido? Porque eu estava usando o produto e apresentando o produto. O ser humano, nós, né, nós só conseguimos agir quando a gente tem realmente essa conexão com a crença. E a crença, a gente só vai agir no momento que a nossa crença ela for muito forte. Então, por que eu apresentei o produto? Porque eu acreditei que se eu apresentasse, elas, as minhas amigas, também iriam comprar. Elas também iriam fazer o pedido. Então, muitas das vezes, a gente acaba não tendo essa clareza. Por quê? A gente só vai ter essa motivação. Tem pessoas que falam, Jaqueline, eu não estou no meu melhor momento do negócio. Eu não sei se você hoje está vivendo, qual é o seu momento no negócio. Mas eu quero dizer algo para vocês. Agora é o melhor momento do marketing de rede, agora é o melhor momento da venda direta. Esses últimos 3 meses porque o mercado está aquecido. Todo mundo vai ter intenção, né, de compra de presente, de movimentação de produto. O nosso produto ele é escalonável, o nosso produto tem recompra. E muitas das vezes você fala que está sem motivação e está esperando vir a motivação para agir. Só que eu vou dizer algo para vocês: a motivação ela vem antes. Olha, você primeiro tem que ter a ação para depois você ter a motivação. Não existe esse negócio de você só se motivar. Ah, Jaqueline, eu só consigo sair de casa ou falar com as pessoas de Rinodê se eu estiver motivado. Não, haja e aí você vai ficar motivado. Não é o contrário. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Porque, gente, olha, eu, de boa, vou falar para vocês. Eu também sou ser humano. E independentemente do meu sentimento, independentemente, né, da minha motivação, eu sempre estou agindo. E às vezes as pessoas falam para mim: Nossa, Jaqueline, você tem uma energia, você tem motivação, você tem entusiasmo. Mas por que eu tenho energia, tenho motivação e tenho entusiasmo? Porque eu sempre estou agindo. Então, a motivação, a energia é consequência de ação. Anota isso se você estiver anotando. A sua falta, às vezes, de motivação é falta de ação. Todas as pessoas que eu conheço que estão em movimento nesse negócio são pessoas que têm uma energia surreal. Por quê? Porque, de novo, a ação vai gerar motivação. A ação gera motivação. Se você está desmotivado, vou dar uma dica. Hoje, quando sai de casa, pega, coloca produto na bolsa, faz sua lista, faz o seu planejamento, que já já vou conversar com vocês o que é que precisa ser feito. E no instante, todo mundo aqui vai ficar motivado. Porque a motivação é isso. Você para de focar em problema, você para de focar em situação que está tirando você do foco. Porque o que eu vejo muitas das vezes é as pessoas querendo correr atrás do prejuízo. Gente, para de falar isso. Ah, tenho que correr atrás do prejuízo. Quando você fala isso, você já está falando uma frase negativa. Você já está falando que você está correndo contra toda a negatividade. Você tem que correr é para crescer. Você tem que falar assim: eu tenho que acelerar, eu tenho que me dispor, eu tenho que agir
para crescer e não para correr atrás de prejuízo. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Então, quero fazer aqui com vocês uma atividade rápida. Se você agir com constância nos próximos 90 dias, o que pode acontecer com você? Pare e pense. Se você hoje, até o final do ano, você agir com constância nos próximos 90 dias, o que pode acontecer com você? Você pode ir para um próximo nível? Você pode aumentar o seu faturamento? Você pode inspirar sua equipe? Você pode realizar um sonho? Claro que pode. Gente, tudo começa a partir de uma decisão. Eu quero que hoje vocês anotem o que vocês podem conquistar nos próximos 90 dias. O que é que faz você mover? Por que você faz o que você faz? Então você precisa ter essa clareza. Essa clareza é que vai fazer a diferença. Isso é o seu compromisso com a sua virada. Quando você entende o que é que você está fazendo, o que é que você está buscando. Então, esses 90 dias, eles vão ser assim, gente, determinantes. E eu digo mais, não é apenas para os 90 dias. Vai ser para o seu ano de 2026. Porque no momento que você entender que esse negócio não é sobre velocidade, é sobre constância. Anota isso, marketing de rede não é sobre velocidade, é sobre constância. Porque se você manter constância de todos os meses fazer patrocínio, se você manter constância de todos os meses ser célula do sucesso, de trabalhar o método de crescimento, se você manter a constância de todos os meses ser VIP 600 e acima, se você manter a constância de realmente buscar essa constância no negócio, gente, não tem como você crescer, você vai crescer. E você vai começar o ano de 2026 constante. Isso vai fazer você mudar de nível, isso vai fazer a sua equipe crescer, isso vai fazer você realizar sonho, isso vai fazer o seu faturamento até dobrar. Quem aqui quer dobrar o faturamento? Quem aqui quer ganhar R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais, 3.000 a mais? Você tem que encontrar a sua constância no negócio. E a partir disso, ir performando mês a mês, colocando aí 10% de crescimento, que é um ótimo número para você trabalhar. Jaqueline, como é que eu posso fazer uma meta? Coloque você trabalhando e crescendo, performando mês a mês. Não se compare com o seu melhor mês da história na Rinode, que é isso que eu vejo que muitas pessoas falam, eu já bati tal meta. Não, eu não quero saber qual foi a meta, a sua maior meta. Eu quero saber o que foi que você fez no ciclo passado. O que foi, qual foi seu número em setembro? Bora melhorar em outubro? É assim que se trabalha marketing de rede. E as ações geradoras de renda do nosso negócio. Então, agora vamos falar do que realmente gera resultado. No nosso negócio, existem 5 ações que constroem renda, liderança e liberdade. Então, as 5 ações geradoras de renda no nosso negócio, elas geram renda, liderança e liberdade. Anotem isso. Agora, para você trabalhar essas 5 ações geradoras de renda, você precisa também entender uma coisa, que eu vejo que muitas pessoas, elas vivem ocupadas, mas não são produtivas. Por quê? Porque elas sempre estão falhando em algo. Olha, se o seu negócio não está crescendo, a resposta está nas 5 ações geradoras de renda. E muitas das vezes é porque você está ocupado e não está produtivo de poder enxergar o que é que você precisa fazer. Então, o primeiro, opa, deixa eu voltar aqui. O primeiro é você fazer lista. Então, sem lista, não existe ação.
Você precisa ter uma lista viva, atualizada e alimentada todos os dias. Tenha uma lista. E eu estou dizendo lista, lista mesmo. Quem aqui tem um caderno? Porque às vezes o mal é anotar no celular. Eu vejo pessoas pegando um contato e anotando ali no celular. Gente, aí você não vai ter uma constância do hábito de você estar revisando a sua lista. Você precisa ter um caderno. E se você for anotar, um exemplo, no celular, eu vou dar a dica: anote no bloco de notas. Você pega uma pessoa na rua, como é seu nome? Me dá o teu contato, que depois eu vou te ligar. Se você anotar, vamos dizer, na sua agenda, às vezes você pode até esquecer o nome da pessoa. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo, de anotar na agenda e depois ficar, meu Deus, como era mesmo o nome da pessoa, como era mesmo o nome da pessoa, e acabar depois me passando. Ou você tem uma lista mesmo, um caderno, lista, ou tenha um bloco de notas no seu celular, lista de contatos. Porque aí você vai ficar revisando esse bloco, porque a sua lista ela precisa ser viva, atualizada e alimentada todos os dias. Se você trabalha com vendas diretas, marketing de rede, e todos os dias você não pega novos contatos, como é que seu negócio vai crescer? Porque o seu negócio ele só vai crescer se você tiver novos clientes, novos prospectos. Então, aí, às vezes, é porque você não está vendendo mais, não está cadastrando mais, porque você não está pegando contato. E o próximo, né? Que é convite. O convite é a ponte entre o sonho e o sonho das pessoas. Quem convida todos os dias cresce. Você não vende o negócio. Olha que coisa interessante que você precisa entender, que você não vende o negócio. Você convida a pessoa para conhecer a oportunidade que transformou a sua vida. Então, isso muda tudo no convite. Gente, o convite é para você marcar um encontro. Eu vejo que muitas das vezes a gente acaba também falhando no convite, porque na hora do convite você já quer apresentar o plano. Não é no convite que apresenta o plano, não é no convite que apresenta o produto. O convite é apenas um aquecimento. Então, quando você faz o convite é ação, energia é um movimento diário. Quanto mais convite você faz, mais portas se abrem. Então, você precisa entender que quando você convida todos os dias, você cresce o seu negócio todos os meses. Então, você precisa começar a ter essa constância de fazer convite. Então, outra coisa também, o convite não é explicação. O convite é apenas para você deixar a pessoa curiosa. Então, mostre entusiasmo, desperte o interesse e conduza a pessoa para o próximo passo. Qual é o próximo passo no nosso negócio das 5 ações geradoras de renda? É o fechamento. O fechamento é você ajudar a pessoa, certo? É você não empurrar ninguém, é servir a pessoa com propósito, é apresentar a pessoa o plano para a pessoa já pensar. Opa, deixa eu voltar aqui. É ajudar a pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela mesmo. Isso que é fechamento. Às vezes você não falar, Jaqueline, eu não sou tão boa no fechamento. Por quê? Porque quando você no fechamento, você precisa sair de cena e colocar a pessoa em total protagonismo. Porque fechamento é isso, é você ajudar a pessoa, certo? A tomar uma decisão que é boa para ela. Então, quando você ajuda a pessoa, certo? A pessoa na hora vai se convencer. Então, você precisa ser bom também em fechamento. O próximo, plano. É no plano que a pessoa enxerga a oportunidade. Apresente, gente, de forma como você entende. Mais vale um plano mostrado do que um não mostrado. Vale um plano
Mais vale um plano feito do que o plano perfeito. Às vezes você quer falar assim, Jaqueline, eu não sei ainda apresentar um plano, mas você não se cadastrou. Fale da forma que você entendeu. Comece a patrocinar, comece a falar mais, porque mais do que números, as pessoas compram energia e propósito. Sabe o que vai fazer as pessoas se cadastrar com você? Eu vou mostrar isso aqui, ó, brilho nos olhos. Brilho nos olhos é que vai fazer as pessoas fechar com você. Então, por isso que você precisa ter convicção. Então, apresente às pessoas como você entende, como você enxerga, como você entende esse negócio. Porque mais vale o plano feito do que o plano perfeito. Não queira ter, Jaqueline, eu quero ser a mestre do plano, eu vou primeiro aqui. Quando eu tiver certeza, quando eu tiver, assim, me sentir seguro, é que eu vou começar a apresentar. Aí vai passar um mês, 2 meses, 3 meses, fim de ano, e os resultados? Cadê os seus resultados? E fechamento também. Então, lista, convite, plano, fechamento e o próximo, sistema. Ninguém cresce desconectado da fonte. Ninguém cresce desconectado da fonte. A gente precisa entender que cadastrar é fácil. Agora, formar líderes é para quem acompanha, para quem ensina, para quem inspira. A gente tem que entender isso, que o sistema, ele é inegociável, o sistema é o combustível. Você tem um carro, você tem um veículo incrível, mas para que esse veículo ele possa ele ter uma energia, uma disposição, uma velocidade, ele precisa de um combustível. E o combustível é o sistema de treinamento. O sistema de treinamento é a duplicação do nosso negócio. Então, quais são as 5 ações geradoras de renda? Lista, convite, plano, fechamento e sistema. Essas 5 ações geradoras de renda, eles, além de trazer renda, vai trazer liderança e liberdade. Você quer ter liberdade, você quer ter liderança, aprenda essas 5 ações geradoras de renda. Agora que você aprendeu, coloque em prática. Todos os dias, faça uma avaliação. O que foi que eu fiz dos 5 passos das ações geradoras de renda? Hoje eu fiz lista, hoje eu fiz convite, hoje eu apresentei plano, hoje eu fiz fechamento, hoje eu promovi o sistema, hoje eu estava conectado com o sistema, promovi os nossos eventos. Então é isso que vai diferenciar um profissional de marketing de rede, porque ele tem o conhecimento, você aprendeu e agora você vai colocar em prática, mas de forma consciente. Porque às vezes você já viu esse treinamento, já que eu sei quais são as 5 ações geradoras de renda. Mas você faz isso todos os dias? Você faz uma avaliação do que você está executando todos os dias, porque é isso que vai diferenciar uma pessoa ocupada para uma pessoa produtiva. Ela tem a consciência do que gera resultado. Você precisa ter essa consciência. Tanto você fazer, quanto também acompanhar a sua equipe a fazer também. A gente tem que sentar com a nossa equipe e ajudar a nossa equipe a fazer lista. Porque se a gente não fizer essa lista junta com eles, a evolução ela não vai acontecer. E aí a equipe não está patrocinando, a equipe está parada, desmotivada, não está gerando ação. Por quê? Porque esses são os princípios do nosso negócio. Esse é o princípio do nosso negócio, as ações geradoras de renda. Então, se a gente não tem aí essas ações, como é que a rede, né? Se você não faz, tem gente aqui, não faz. Se você não faz e a rede não faz também, pronto. Imagine como é que vai ser isso. Então, a gente precisa ter as ações. E depois disso, agora que você já sabe quais são as ações que você precisa ter, a gente tem que trabalhar a estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia dos 90 dias. Eu quero que hoje você defina com o seu grupo, dentro do seu grupo, quem quer crescer com você.
quem quer bater meta com você, tá bom? Porque aqui na Rinode você não está sozinho. Você é o movimento que a sua mente precisa. A virada, ela não acontece por acaso. Ela acontece quando você decide se mover. Então, quando você se movimenta, tem pessoas que estão esperando o milagre acontecer. A Rinode fazer alguma coisa, a liderança fazer alguma coisa. Gente, entenda, esse negócio vai acontecer só um milagre quando você se movimentar. Já viram dizer que a fé move montanhas? Quem aqui já viu dizer que a fé move montanhas? Já ouviram falar isso? Mas alguém aqui já viu uma montanha se mover? Ninguém, né? Sabe por quê? Porque nós é que somos a montanha. No momento em que você começar a se movimentar, o milagre vai acontecer. Não acontece milagre na zona da paralisação. Você parado, você triste, muitas das vezes você fica triste e parado, por quê? Porque às vezes você está com dúvida, você está com insegurança, você está com medo, e só quem tem realmente uma crença, para quem realmente toma uma decisão, é que as coisas mudam. E para a sua realidade mudar, você primeiro tem que mudar, gente, a sua mentalidade e parar de terceirizar o seu resultado. Parar de terceirizar o seu resultado, porque a falta do seu resultado é culpa da linha ascendente, é culpa da Rinode, é culpa do governo, é culpa da economia. Gente, sempre vai existir desafio, porque o lugar de crescimento está na zona de desafio. Você tem que entrar na zona de desafio. Tem gente que não gosta de desafio. Quando vê desafio, paralisa. Você tem que entrar nessa zona do desafio. É na zona do desafio que vai acontecer o crescimento. É que vai acontecer o movimento. Então, a virada, ela não vai acontecer por acaso. A virada, ela vai acontecer na sua intenção. Se você realmente tiver intenção de fazer esse final de ano ser o melhor final de ano da sua vida. Quem está comigo de fazer esse final de ano ser o melhor da sua vida? A Rinode já está fazendo a parte dela. A Rinode está com lançamento. A Rinode está movimentando a marca. A Rinode está fazendo a parte dela. Tenha certeza disso. Avançou, ganhou. Patrocínio turbinado. A Rinode está fazendo a parte dela. Agora, o que precisa é você fazer a sua parte também. Porque vocês acham que quando eu comecei a crescer com a Rinode, não tinha desafio não lá atrás, era? Vocês acham que hoje nós temos uma Rinode melhor ou pior do que quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás? Nós temos hoje uma Rinode melhor ou pior de quando eu comecei? Eu estou falando da minha história, mais de 20 anos de companhia. Claro que hoje nós temos uma Rinode melhor. Claro que nós temos um sistema melhor. Claro que nós temos um plano melhor. Claro que nós temos produto melhor. Claro que nós temos um sistema melhor. Mas se você ficar olhando para correr atrás de prejuízo, que eu estou ouvindo muita gente falando isso, você não vai prosperar, você não vai crescer, porque o seu ponteiro está num ponteiro da dúvida, no ponteiro da insegurança, no ponteiro da incerteza. Você tem que colocar o seu ponteiro na direção do desafio, do crescimento. Porque se tem dúvida, não tem crescimento. Se tem dúvida, paralisa. Você tem que acreditar que você vai fazer desses próximos 90 dias os melhores 90 dias do seu negócio. E o que você precisa planejar? Anota isso, tira uma foto. É isso aí, gente. É o método de crescimento Rinode. É você ser um proativo, de ter de 20 a 30 clientes, ter a sua produtividade pessoal. Você tem que controlar o controlável. Controlar o controlável, certo? Você ter os seus ativos, o número de ativos, o número de novos, o seu volume frontal de 4.000 pontos. Porque método de crescimento é direção, não é o caminho, é a direção. Não tem outro método, o método é esse. E a maioria das pessoas, elas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar. Certo? Então, quando você parar e fizer essa reflexão que você precisa
planejar, que você precisa executar, que você precisa entender algo também que é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas elas se paralisam no negócio, por quê? Porque é sobre reação. Elas é muito sobre o que acontece com elas. Aí elas mudam completamente. A energia, muda o foco, muda a direção. Gente, em tudo que aconteceu na minha vida, nessa trajetória de mais de 20 anos no negócio, eu nunca mudei o meu objetivo. Eu sempre mudei, muitas das vezes, a estratégia, mas nunca mudei o meu objetivo de mudar de vida com esse negócio, de ser uma diamante, de fazer parte do Clube do Milhão, de mudar completamente a minha vida com esse negócio. Então, o que eu desejo aqui para cada um de vocês é que vocês tenham a sua estratégia e trabalhem a sua estratégia num plano de 90 dias. Bora maratonar? A Rinode está fazendo a parte dela. Então, bora maratonar 90 dias, porque o fim de um ano está aí. E é do jeito que você terminar o seu ano, é o jeito como você vai começar o seu ano de 2026. Você acabou de ouvir Marketing de Rede não é sobre velocidade, é sobre constância, com Jaqueline Palma, Imperial 3 Stars do Rinode Group.